Então, bem-vindos à aula 7 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje a gente vai continuar os nossos tipos de demonstração, hoje com a indução forte, tá? Então vamos... Deixa eu pegar aqui os slides para a gente passar. Tá? Então a gente vai ver tópicos de aulas anteriores, depois a gente vai para a nossa aula de hoje, que é a indução forte, tá? Então, o teorema, a ideia e exemplo de aplicação. Então, em aulas passadas, a gente viu definições do que é definição, que basicamente é uma noção de um certo objeto. A prova, que é a demonstração, né, que é um argumento convincente de que um certo enunciado é verdadeiro, uma certa observação é verdadeira, tá? O teorema, que nada mais é do que uma observação de que se já tem uma prova de que é verdadeiro, ou seja, um teorema, a gente fala quando a gente já sabe que existe uma demonstração, tá? Se você tem uma observação que ainda não se sabe, né, verdadeiramente, né, ou então se não é capaz ainda de convencer as pessoas um certo argumento de que aquela observação ela é verdadeira, a gente diz que é uma conjectura, tá? Então, enquanto não for demonstrado, aquela observação ela é uma conjectura, tá? Então, caso contrário, vai ser um teorema, tá? Então, tipos de demonstração, né? Já que a gente está trabalhando em cima de algumas observações, como é que a gente mostra que elas são verdadeiras, tá? Então, existem algumas técnicas para isso, tá? Ok? Então, tem a vacuidade em cima daquela implicação, né? Do P implica que quando você quer mostrar que uma certa implicação ela é verdadeira. Aí você tem esse tipo aqui, que é o de vacuidade, tá? Que consiste em você mostrar que a primeira sentença ela é falsa. Quando você mostra isso, você pega aquela tabela verdade da implicação, que você vai ver que as duas linhas, né, que tem a primeira sentença sendo falsa e a sua implicação ela vai ser verdadeira, tá? Aí depois tem a implicação direta, que é basicamente você mostrar que aquela linha aqui onde está tudo verdadeiro, né? Primeira sentença, segunda sentença sendo verdadeira e logo assim você vai ter que a sua implicação também vai ser verdadeira. Aqui basicamente você parte do princípio de que a primeira sentença é verdadeira e vai argumentar que a segunda também vai ser verdadeira. Tudo bem? Aí você chegando nisso você consegue mostrar essa linha aqui, tá tudo verdadeiro lá, tá? Contradição é você pegar a única linha que tem a implicação sendo falsa. A única linha que tem a implicação sendo falsa é na qual a primeira sentença é verdadeira e a segunda é falsa. Então, você pega essa linha e quer mostrar que ela não ocorre. Por quê? Porque você quer que a sua implicação seja verdadeira, tá? Então, como só tem essa linha sendo falsa, você mostra que ela não ocorre. Ou seja, você tem que achar um absurdo, né? E essa linha ela diz que a primeira sentença é verdadeira e a segunda sentença ela é falsa. Então, você pega a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa e chega em um absurdo. O absurdo seria a primeira sentença, na verdade, ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou a segunda, né? Então, ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo na sua segunda sentença. Então, é assim que você mostra por contradição. Depois tem a demonstração por construção, que é basicamente para aquelas observações no qual você tem que mostrar que dizem, né, aquelas observações que dizem que existe tal objeto, então tal tipo de objeto. Aí no caso você pega e mostra lá concretamente, ó, tá aqui, ó, existe, tá aqui, ó, tem todas aquelas propriedades, tá aqui, eu consigo mostrar dessa forma que tem aquelas propriedades. Ok? E depois a gente viu, né, aula passada a gente viu a indução fraca. Tudo bem? A gente viu indução fraca, basicamente quando você tem uma série de objetos, né, que você pode numerar, né, 1, 2, 3, 4,
enumerar nos números naturais, né? Então, você tem o objeto 1, 2, o 3, o 4, o 5. E, basicamente, você pega o caso base, né? Mostra que a propriedade é verdadeira sobre essa propriedade que você quer mostrar que ela é verdadeira para vários objetos, né? Aí, com o seu passo, né, você consegue sair mostrando, né? Se o 1 é verdadeiro, então o 2 vai ter que ser verdadeiro, tá? Porque você tem um passo lá que ele é geral, né? Ele diz que se você tem um certo K que é verdadeiro, então o K mais 1 vai ser verdadeiro. Ou então, se o K menos 1 é verdadeiro, ele é verdadeiro, então o K ele vai ser verdadeiro, né? Se o objeto K menos 1 ele é verdadeiro, aquela propriedade, então no K vai ser verdadeiro também aquela propriedade, tá? Então, se você tem um certo cara sendo verdadeiro, você vai ter o próximo, tá? Então, como você tem o seu caso base, que é o 1, então você vai ter o 2, tá? Então você deu um passo, né? Aí, se você tem o 2 sendo verdadeiro agora, né? Então você consegue, através desse passo, chegar na conclusão de que para o objeto 3 também vai ser verdadeira aquela propriedade. E assim você vai. Se você tem o 3, você consegue concluir o 4, aí depois que consegue concluir o 5, que consegue concluir o 6. E assim para todos os objetos seguindo os números naturais, tá? Então, hoje a gente vai ver, né, a indução forte, tá? A única diferença aqui, né, é que na indução forte ela não necessariamente precisa exclusivamente do objeto anterior para mostrar que aquele cara ele é verdadeiro, tá? Então, para chegar no K, antes a gente só precisava do K-1, né? Então, se você tem um K-1 verdadeiro, você tem que o K também vai ser verdadeiro. A diferença aqui é que talvez eu precise de todos os anteriores, tá? Ou seja, eu preciso que 1 seja verdadeiro, o 2, o 3, o 4, o 5, até o K-1. Então, se todos esses caras são verdadeiros, então eu consigo também chegar no K. Tudo bem? Então, a gente vai ver isso com mais calma agora, tá? Então, vamos aqui para a nossa aula de hoje, que é a indução forte, ou então também conhecida como indução completa, tá, gente? Então, seja A pertencente aos números naturais, então lembra que os números naturais começam a partir de 1, tá? Aqui, no caso, a gente pode começar de um certo natural qualquer. Não necessariamente o nosso caso base, ele vai ser em cima do 1, tá? Ele pode ser um certo A qualquer. Então, ó, suponha que o PA, ou seja, a propriedade sobre o elemento A, né? Ou então sobre o aésimo elemento, né? O aésimo elemento que você tem, que é o primeiro no caso, né? O nosso primeiro elemento, que seria o nosso elemento A. Então, suponha que ela é verdadeira, tá? Então, né, para todo natural K, né, é maior do que A, lembra que o teu caso base é o A, tá? Então você tem que ele, né, cada um desses caras, né, o que você tem lá, né, o I, aqui no caso ele está sendo o A mais 1, o A mais 2, o A mais 3, até o K-1, ou seja, o I aqui, ó, ou seja, você está botando o PA sendo verdadeiro, o PA mais 1 sendo verdadeiro, o PA mais 2 sendo verdadeiro, até o K-1, né, sendo verdadeiro. Então, se todos esses caras aqui eles são verdadeiros, os anteriores ao K, você tem que o K também vai ser verdadeiro. Tudo bem? Então a única diferença é essa, né? Antes eu precisava do K-1, né? Agora não. Agora eu vou precisar de todos os anteriores, né? Talvez eu precise de que todos os anteriores sejam verdadeiros, tá? Então, se você tem isso, né? Você tem que o Pn ele é verdadeiro, né? Para todo n maior ou igual do que A.
Tá? Então aqui seria um caso mais geral, né? Assim, do que aquele caso que é o da indução fraca, tá? E aí, pessoal, tá claro até agora? Levanta a mão quem tá conseguindo entender. Ok. Beleza, então pode baixar a mão aí. Deixa eu voltar aqui pro... Aliás, deixa eu ir aqui para a nossa lousa virtual para a gente entender um pouco melhor a ideia dessa indução, tá? Então, é assim, ó. Suponha que você... eu não vou começar agora do 1, tá? Eu vou começar do A, né? Então, você tem aqui o A, né? O objeto A. Você tem um A mais 1. Aí você tem um A mais 2. Você tem um A mais 3. E aí vai, você continua, né? A mais 4. Então, aqui o seu caso base, no caso, seria o A. Ok? Então, para provar que o A mais 1 é verdadeiro, não tem jeito. Eu só tenho o A. Agora, para mostrar o A2, o A mais 2, né, sendo verdadeiro, talvez eu precise tanto do A1 quanto do A. Tá? O do 3 para ser verdadeiro, talvez eu precise só do A mais 1, por exemplo. Tá? Para o A mais 4 ser verdadeiro, talvez eu precise do A mais 2, talvez eu precise do A mais 3. Ok? O 5, por exemplo, eu vou colocar aqui o A mais 5. O A mais 5, para ser verdadeiro, para mostrar que ele é verdadeiro, talvez eu precise de todos os outros anteriores. Ou seja, talvez eu precise do A4, do A mais 4, do A mais 3, do A mais 2, do A mais 1 e do A. Tudo bem? Então, essa aqui é a diferença entre a indução forte e a indução fraca, tá? Antes eu começava do 1, 2, 3. Aí o meu passo, né? Ele ia assim, né? Aí ia, né? Agora não, né? O meu passo pode ser que eu precise de todos os outros anteriores, como eu tô aqui nesse A mais 5, tá? Basicamente é isso, tá? Essa é a diferença entre a indução forte e a indução fraca, tá? Tá claro aí, pessoal? Todo mundo tá entendendo aí? Levanta a mão aí quem acompanhou aqui a ideia. Às vezes fica um pouco complicado só pela... aí com o tempo, Lauana, a gente vai se acostumando, né? Mas a gente vai pensando mais ou menos na nossa cabeça e pensa como é que funciona mais ou menos, né? A gente já usa a nossa imaginação, né? Quando a gente vai vendo isso demais, né? Ok, então hoje vai ser bem legal, tá? Porque eu vou trocar aqui para os nossos slides. Por que vai ser bem legal? Porque o nosso exemplo de hoje, vai ser esse teorema aqui, vai ser em cima de grafos, não vai ser em cima de somatório não, tá? Normalmente a gente vê lá em matemática discreta, né, assim, sem grafos, né? Então vai ser em cima de somatório, né? Como é que eu mostro isso aqui, né? Primeira coisa, o que é que esse teorema aqui fala, né, Ele fala se, G, né, G é V, é árvore, então lembra que G é V, é um grafo, né? Então, aqui você tem um grafo, aí ele está dizendo que é árvore, né? Então, se você tem uma árvore, então isso quer dizer, né, que o tamanho, né, do conjunto E, o que é o E? É o conjunto de arestas que você tem no grafo, tá? Então, o conjunto de arestas que você tem no grafo é igual
ao tamanho, né, do conjunto V. O que é o conjunto V? São os seus vértices, né? Então, é igual ao número de vértices que você tem menos 1. Tá? Então, aqui você tem que o número de arestas de um grafo, que é a árvore, tá? Ele é igual ao número de vértice desse grafo, dessa árvore, né? Menos 1. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, a nossa lousa novamente, para a gente entender esse teorema, o que é que esse teorema está falando, tá? Porque a gente tem que entender o que é que está sendo observado, né? A gente tem que se convencer de que de fato é verdadeiro. Depois é que a gente vai mostrar que de fato é verdadeiro. Claro, e a ideia aqui é usar a nossa indução forte, tá? Então, primeira coisa, né? Então vamos ver aqui o que é árvore. Alguém sabe o que é um grafo? Árvore. Alguém sabe definir para mim o que seria um grafo que é uma árvore? Alguém lembra aí? Sim, mas tem mais alguma coisa. É um grafo, né? Que não contém ciclo, mas ele tem que ter outra coisa também. Tem outra condição, né? Então é um grafo sem ciclos. Que é um ciclo, é uma coisa assim, né? Ó. Tá? Não tem coisas assim. Ou seja, um caminho que vai e volta para o mesmo vértice, né? Ó. Não tem algo assim. Mas ele tem outra propriedade também, né? Conexo e acíclico, exatamente, né? Tu viu lá na internet não, né? A ideia é você lembrar, tá? Exatamente, ele é conexo e acíclico. Ok, então pronto. Então ele é sem ciclo e conexo. O que é um grafo ser conexo? Quem lembra o que é ser conexo? Deixa eu ver aqui. O vértice pode chegar a qualquer outro. Ah, sim, exatamente isso, né? Por um caminho, né? Tem um caminho entre quaisquer vértices. Ok, exatamente isso, não? Você tem, por exemplo, esse grafo aqui, ó. Ele é conexo ou não? Esse grafo aqui, ele é conexo? Não, ele não é conexo, né? Não tem um caminho desse cara aqui para esse cara aqui, por exemplo, tá? Mas se você colocar essa aresta aqui, não. Ele já é conexo. Bem, ele não tem ciclo também não. Então aqui é uma árvore, tá? Mas se você colocar essa aresta aqui, ó. Aí você tem aqui esse ciclo, ó. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ó, ele é uma árvore. Tudo bem? Então, esse outro aqui, ó, lembram lá, ó? Esse aqui é a estrela, né, ó? É uma árvore também, né? Outro grafo aqui. Aquela árvorezinha binária lá, vocês lembram que é o que a gente vê normalmente, ó? É assim. É uma árvore também, né? Então aqui você só vai ter árvores, né? O que é que o que é que o nosso teorema fala, né? Ele diz que a quantidade de arestas, né? De uma árvore é igual à quantidade de vértices menos 1. Vamos ver aqui se isso aqui vai ser verdade, né? Então, eu vou dizer que M, ó, é o número de arestas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem 10 arestas aqui, tá? Aí você tem quantos vértices aí? Vou dizer que N vai ser a quantidade de vértices que você tem, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então você tem 11 vértices, tá? Ok? Aqui é a estrela aqui. Vamos aqui na nossa estrela. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 arestas, né? Tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem 7 vértices. Ó, todos aqui você está vendo que um é 10, 11, o outro é 6, 7. Esse aqui vai ser quanto, né? M, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6. Você vai ter 6 arestas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Ok, então você vai ter n igual a 7 aqui. Ok, mas por que parece, né? Ser que... Será que é intuitivo isso para vocês? Um vai ser um valor e o outro vai ser o outro valor mais um, né? Isso quer dizer que se o outro é o valor mais um, quando você bota menos um, você fica exatamente com o outro, né? Ó, 6, aí mais um fica 7, né? Então, se você tirar 1 aqui do 7, você vai ficar com exatamente o que você tem aqui em cima, né? Isso aqui para cada um, né? 11 menos 1 fica 10, né? 7 menos 1 fica 6. E que isso parece que sempre vai ser verdade, né? Alguém tem uma ideia aí de... Então a ideia é a gente fazer, né, uma demonstração por indução, né? Então vamos fazer isso. Então, lembrando que o nosso teorema, né, ele é o seguinte, né? Ó. Vou escrever ele aqui, ó. Teorema. Se você tem um grafo e ele é uma árvore, então implica que a quantidade de arestas que ele tem é igual à quantidade de vértices menos 1. Tá? Como é que você prova isso daqui, tá? A ideia é você provar utilizando indução forte. Opa, eu botei um para aqui, né? Prova. E aí, como é que eu começo aqui a prova? Eu tenho que pegar o meu caso base, né? Então, qual vai ser o meu caso base aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, impor indução. A gente não coloca indução forte não, tá? A gente só diz indução mesmo, tá? Por indução em N. Você tem que falar qual é o cara que você tem que falar que é indução, tá? Então aqui no caso eu vou colocar N, entenda que é o tamanho de vértice que a gente tem, tá? E agora, qual vai ser o meu caso base? E aí, pessoal, qual vai ser o meu caso base? Um vértice, é? Ah, sim, a ideia que a Gabriela... Eu crio um novo, eu coloco uma aresta, né? Para conectar ele à árvore. Gabriela, mas por que se você tiver uma árvore e você for adicionar um vértice, por que você não pode colocar duas arestas, né? E aí você tá sempre supondo que você tem que colocar sempre uma aresta, né? Vira um ciclo, né? Quando eu coloco duas, né? Ah, porque aí cria um ciclo, né? Olha só que interessante, ó. Como eu sei que o grafo é uma árvore, se ele tem duas arestas aqui ligando, ele está ligando com dois vértices, né? Ó. Aí como esse grafo ele é conexo,
como o grafo ele é conexo, então tem um caminho entre esses dois caras. Por quê? Porque eu sei que uma árvore é um grafo conexo. Aí você fecha o ciclo, ó. Você fecha o ciclo. Tudo bem? Aí logo, você não pode fazer isso aqui, né? Colocar duas arestas. Você só pode colocar uma, né? Isso serve também para mais de uma, né? Tipo 3. Você vai ter o mesmo problema, né? Ah, por isso. Aí que tá, né? Aí sempre quando você coloca